Graça e paz, queridos, que alegria poder entrar no seu lar mais uma vez, junto com você, adorar o nome do Senhor, é muito gostoso. Todas as vezes que nós estamos nesse momento, nós estamos assim partilhando aquilo que o Senhor realmente nos ensinou, a palavra de Deus. É muito gostoso poder falar do amor de Jesus e viver a palavra. Então eu quero assim pedir a você, enquanto nós vamos orar, se você puder copiar esse link e enviar para as pessoas que você ama, eu acredito que vai ter um valor muito, muito poderoso para a vida dessas pessoas, porque essa palavra que Deus colocou no nosso coração, ela ativa um desejo muito forte que é frutificar. Eu gosto muito disso, dessa palavra, e eu quero então, junto com você, orar e pedir a Deus que o Espírito Santo fale muito com cada um de nós e nos ensine essa palavra, nos ensine trazendo entendimento e trazendo para nós a luz de Deus. Eu quero orar com você nesse momento, por favor, vamos orar juntos? Pai, obrigado por essa palavra que eu creio que vai trazer entendimento ao nosso coração, que nós possamos verdadeiramente frutificar no Senhor, entendendo essa palavra e compreender aquilo que realmente o Senhor quer e deseja para nós. Fala conosco, Espírito Santo, nos ensine a Tua palavra, mostra-nos um caminho de excelência e como nós realmente precisamos viver de acordo com a Tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, olha só, Deus falou muito comigo e eu queria compartilhar com você esse tema tão gostoso, frutificação. Vamos lá? Vamos entender um pouquinho sobre isso? Olha, eu acredito muito nessa verdade. Nós fomos chamados para frutificar. Eu e você fomos chamados para esse entendimento. Esse é e será sempre o desejo do coração de Deus para a nossa vida. Deus sempre desejou isso e eu acredito muito pela palavra, porque olha só o que diz a palavra em João 10:10. Diz que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus que falou isso. Olha, eu vim para que vocês possam ter vida e vida em abundância. Então, queridos, o objetivo de Deus é criar em nós um coração igual ao dele. Esse sempre foi o desejo do coração de Deus e é isso que vai acontecer. É isso que está já acontecendo na sua vida. Por isso, eu acredito que tudo aponta para que você viva o plano e os propósitos de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, em todos os lugares. Eu acredito que o Senhor vai te levar a viver experiências poderosas. Nesses dias, Deus está nos levando a entender que nós vamos viver momentos muito especiais de Deus, mas a gente precisa ser deixado, ser moldado, transformado e muito cheio do Espírito Santo. Essa palavra, que ela realmente possa ter vida em nós. Olha, há uma promessa de Deus ali em Jeremias 29:11, que diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Meu Deus, dá para entender isso? Que o Senhor está dizendo aqui para mim e para você: olha, eu tenho planos bons para você, eu tenho prosperidade para a sua vida, eu tenho esperança, um futuro melhor, mas você precisa se colocar debaixo dessa graça de Deus, dessa manifestação do poder de Deus. É isso que nós temos experimentado nesses dias. Eu quero hoje rodar algumas chaves para abrir portas para um novo ciclo na sua vida. Eu quero, assim, verdadeiramente pedir ao Senhor que possa nos fazer entender que
que essas chaves são muito importantes para esse momento. Porque eu acredito muito, eu creio que Deus está desatando sobre nós dias melhores, mas nós precisamos ser a porta de acesso para que tudo isso aconteça. O meu coração é a porta de acesso, eu preciso deixar ser movido em Deus. Então, olha só a primeira chave que eu quero te dar hoje. Essa chave, eu acredito que é muito importante, precisa ser rodada hoje na sua vida. O que você faz para os outros, Deus faz acontecer na sua vida. Engraçado que existe um ditado popular que a gente sempre diz, né? Nunca faça para os outros aquilo que você não gostaria de receber na sua vida. E olha só como isso é incrível, mas é um princípio bíblico. É um princípio bíblico, pois se você entender o que está lá em Mateus 7, 12, você vai entender que esse princípio fala justamente sobre isso. Diz assim, façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Meu Deus, que palavra! Nós precisamos entender que essa é uma grande verdade. Sabe, queridos, nós precisamos de encher o nosso coração desse desejo, de fazer aos outros justamente aquilo que nós gostaríamos de receber. Agora, esse é um dos princípios que requer desejo de servir. É muito importante você pensar nisso. Todas as vezes que nós queremos servir, nós precisamos colocar esse princípio na nossa vida. Eu vou tentar te facilitar isso para você entender. Olha, é muito simples, vamos entender isso como uma árvore frutífera. E pense comigo, uma árvore produzindo frutos, ela não produz frutos para si mesma, ela produz para abençoar a vida de outras pessoas. E é assim que acontece também nas nossas vidas. Da mesma forma, se você recebeu dons espirituais, é para servir outras pessoas. Os teus dons, queridos, aquilo que Deus te deu como habilidade, tudo isso é para servir pessoas. Agora, um detalhe, quanto mais eu abençoo, mais eu recebo. É incrível entender isso, mas é uma grande verdade. Olha que verdade poderosa. Por isso, o primeiro princípio de frutificar é o desejo de dar acima de receber. Nós precisamos entender isso. Quando nós estamos desejando muito mais oferecer do que receber, nós estamos entendendo esse princípio de fato, de verdade. E sabe quem vai frutificar mais? É aquele que diz, Senhor, eu quero abençoar pessoas, eu quero abençoar vidas, eu quero fazer algo para abençoar a vida dos meus irmãos. Querido, é isso que a palavra de Deus diz ali em Atos capítulo 20, verso 35. Olha, diz assim, em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembre das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Meu Deus! Que coisa tão lógica e simples de se entender. Agora, se você entendeu, querido, agora você precisa dizer mesmo para o Senhor, Senhor, me dá a oportunidade para ajudar pessoas, para abençoar pessoas, me conduza a estar olhando para as necessidades, abençoando pessoas. Olha, como isso é importante. Agora, vamos perceber isso na luz da palavra? Vamos perceber isso na luz da palavra? Eu preciso te dar esse texto aqui, porque esse texto mexeu muito comigo, me ensinou muito, vem me ensinando anos e anos, e eu queria te dar esse entendimento aqui para você fortalecer a sua fé. Olha lá, vamos lá, Gálatas capítulo 6, do verso 1 até o verso 10. Esse texto, muito embora parece ser um pouco grande, mas é muito importante você entender cada detalhe aqui. E nós vamos então, falando com você bem devagar, te explicando cada detalhe aqui, para você fazer uma avaliação
como você tem vivido, como está a sua vida, como você tem vivido esse princípio e rodando sempre essas chaves. Olha lá, vamos lá, diz assim, verso 1, meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essas pessoas a se corrigir. Olha que coisa incrível! Como aqui ele está nos ensinando como nós devemos proceder. Olha, tem alguém que falhou e que precisa de ajuda? Você que está em pé, querido, você vai poder ajudar essa pessoa. É isso que é a vida no reino de Deus. É isso que é a vida de igreja. É isso que é a manifestação do amor, dos dons. É isso que é oferecer para a vida de outras pessoas aquilo que você já tem. Agora, ele diz assim, mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Cuidado, quando você fizer alguma coisa, não sai tocando trombone, nem gritando, porque você está fazendo aquilo, mas comece a pensar que isso é muito importante, você ter esse cuidado, para que você também não venha a ser tentado em alguma situação e venha cair. Olha, ele diz assim, ajudem uns aos outros, e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Ajudem uns aos outros. Olha, vamos pensar como é importante ajudar as pessoas. As pessoas que pensam que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesmo. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. É importante a gente pensar nisso. Se ele for bom, então a pessoa que pode se orgulhar do que fez, se precisar, comparar o seu modo de agir com o dos outros. Olha só, porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem estiver ensinando. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo, que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, olha só, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Meu Deus, eu não sei se ficou muito claro para você esse texto e como Deus está falando conosco. É muito bom nós sermos abençoados, mas o melhor mesmo, querido, é nós podermos abençoar a vida de outros. É isso que esse texto está falando aqui, querido. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, nós vamos ter pessoas que estão precisando de ajuda, sabe? Pessoas que estão carregando traumas, que estão em guerra, que estão em lutas, que tiveram dificuldades em muitas áreas da sua vida, na área financeira, nas suas áreas emocionais, na sua vida familiar, pessoas que perderam entes queridos. Nós vamos ter tantas necessidades. Agora, qual deve ser a sua atitude? Sabe? Ele mereceu isso, por isso ele está pagando. Não é isso. Nós precisamos pensar nesse ensino de Jesus. Mateus 12, 20 diz, não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que está fraca. Ele agirá assim até que a causa da justiça seja vitoriosa. Sabe o que Deus está falando aqui? Jesus, ele é aquele que pode trazer restauração, mudança. Jesus, ele não age como nós humanos agimos,
que às vezes a gente vê alguém ferido, quebrado, e às vezes a gente está tentando terminar de destruir a vida dessa pessoa. Esse não é o nosso chamado. Pelo contrário, nós somos chamados para trazer vida, ajudar as pessoas. Então, assim, olha o ensinamento aqui, não esmague o galho que está quebrado, querido. Não termine de... Se o irmão está com problema, está com dificuldade, você precisa ajudar, socorrer, abençoar, sabe? É isso que Deus tem falado muito no nosso coração. Se você não tem condições de ajudar esse irmão, não critique, sabe? Não critique. Olha, pelo contrário, ajude naquilo que você pode e com certeza você vai cumprir aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Ou seja, também não apagará a luz que já está fraca. O irmão está quase apagando a luzinha dele, aí você vai lá e termina de apagar. A ideia é, você precisa ajudar essas pessoas. Isso é muito poderoso e forte para mim, para você. Eu creio que é um aprendizado para todos nós. Segunda chave que eu quero rodar hoje com você, e eu creio que é muito importante para mim e para você. Vamos crescer juntos. Vamos crescer juntos. Queridos, isso é a vida da igreja. Nós vamos crescer juntos. Olha, toda situação resolvida, você muda de ciclo. Todas as vezes que você muda alguma situação na sua vida, você vai mudar de ciclo. Ou seja, quando você conseguir romper, ajudando pessoas, abençoando pessoas, vivendo as promessas de Deus, você vai ter um novo tempo na sua história. Assim como aqueles que foram também ajudados. Agora, todos os problemas que nós enfrentamos na vida é por falta de sabedoria. Às vezes as pessoas estão sofrendo com luta, com dificuldade, é porque essa pessoa precisa alcançar sabedoria. Se você está com problema na área financeira, é por falta de sabedoria na área financeira. Talvez você precisa atentar para princípios de administração, tudo isso são coisas que pessoas podem ensinar. Deixa eu falar uma coisa para você, você que tem condições de ajudar alguém que está passando por uma necessidade de luta financeira, a pessoa não conseguiu romper e ainda está patinando em algumas áreas, por que você não ajuda? Se você, em vez de criticar essa pessoa, você não ensina ela os princípios, como ela vai andar, como ela vai vencer, como ela vai poder resolver situações. É muito gostoso a gente aprender com o Senhor, né? É isso que Deus fala conosco, queridos. Nós fomos chamados para isso. Agora, se você está com problema, por exemplo, no casamento, certamente é porque falta sabedoria na área conjugal. Existe alguma coisa ali. Na criação de filhos, da mesma forma. Então, quando nós temos alguém para nos ajudar, talvez ensinando princípios de Deus, quando você senta com alguém e ensina os princípios, como ela deve vencer, olha, todas as vezes que nós ensinamos alguém e ajudamos as pessoas, nós estamos ganhando para a nossa vida bênçãos. Deus está somando na nossa vida coisas maravilhosas. Então, querido, é um empenho que você pode fazer para que você possa alcançar. Por isso a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, verso 5 até o verso 8, diz assim, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele o dará, porque é generoso, e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé, e não duvide de nenhum modo nenhum, pois quem duvida é como a onda do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Por isso, queridos, é muito importante que a gente possa ajudar as pessoas. Tem pessoas que estão perdidas e elas precisam, talvez, da sua ajuda para que você leve essa pessoa a entender que ela, através de uma oração, talvez, ela vai alcançar resultado na sua vida. Você precisa orar, querido, pedindo a Deus sabedoria para ajudá-los nesses problemas. Então, agora, imagina como nós podemos ajudar tantas pessoas, como nós podemos
a abençoar tantas vidas, sabe? Levando essas pessoas a terem esse entendimento. Uma pessoa pode ser lembrada por causa dos problemas que elas ajudaram outras pessoas a resolverem. É muito legal eu entender isso. Eu posso ser alguém muito útil para a vida das pessoas. Sabe o que eu chamo isso? É aquilo que Jesus ensinou, compaixão. Nós precisamos ter compaixão. Geralmente as pessoas hoje, elas estão muito assim, decididas a fazer as coisas e ser muito assim justas e decididas em que aplicar a punição na vida das pessoas. Mas o processo de Deus é compaixão. Essa ideia de Deus é que nós possamos ter compaixão da vida de outros e ajudá-los a passar. Talvez você que tenha enfrentado alguma na sua vida, na sua história, alguma situação que você já venceu, essa área você conseguiu vencer, teve sabedoria, consegue ser alguém que vai ajudar outros, talvez Deus quer te usar muito, sabe, nessa área. Então, se coloque na presença de Deus para que você possa orientar pessoas. Então, eu quero dizer assim, eu acredito muito que nós vamos ter sempre recursos para ajudar pessoas, que são ferramentas. Eu acho que é muito importante quando a gente usa as ferramentas que Deus nos deu para abençoar pessoas. Eu gosto muito disso. Eu queria, assim, dizer para você, muita gente precisa frutificar, mas às vezes estão presas. Às vezes estão presas numa frustração, numa dificuldade. Às vezes você que conseguiu vencer na área emocional, você pode ajudar essas pessoas. Agora, querido, você precisa tomar um passo. E eu queria, assim, lembrar com você de uma oração de um homem chamado Jabez. Sabe qual foi a oração de Jabez? A palavra do Senhor Jesus diz ali em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 até o verso 10. Eu gosto muito dessa oração de Jabez, porque a Bíblia diz assim, houve um homem chamado Jabez, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. Olha como esse homem fez a diferença. Ele foi um homem de valor, assim, muito grande, mas você vai ver o histórico aqui, se você estiver lendo aí 1 Crônicas, você vai ver que ali vai se falando de gerações e aqui para-se, nesse texto de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9, e começa a relatar a história de Jabez. Porque a Bíblia começa a dizer assim, Jabez, ele foi um homem muito respeitado. Em outra versão diz que ele foi um homem ilustre. Agora, a história de Jabez não era para ser isso, porque a sua mãe pôs nele o nome de Jabez porque ela havia sofrido muitas dores no parto. Ou seja, era homem, o significado do nome Jabez era homem de dores, homem de luta. E aí, de repente, ele resolve fazer uma oração, mas Jabez orou assim ao Deus de Israel. Ou seja, uma decisão, uma oração vai poder mudar todas as coisas, mas certamente alguém ajudou Jabez a entender essa verdade. E qual foi a oração de Jabez? Ele diz assim, ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. Queridos, sabe o que Jabez está pedindo aqui? Senhor, eu quero ser alguém muito abençoado, eu quero frutificar, eu quero abençoar pessoas, eu quero ser alguém que vai fazer a diferença. É para isso que nós nascemos, nós crescemos no reino de Deus para firmar esse nosso passo de fé. Então, esse homem, ele tinha tudo para viver em amargura, mas ele decide no seu coração a resolver viver uma vida diferente. E é isso que eu quero, assim, chamar você nessa hora e dizer, busque isso para a sua vida, busque ser alguém
diferente, que vai fazer a diferença. A sua história vai ficar documentada no coração de pessoas. Com certeza, em nome de Jesus, eu creio nisso. E por último, eu quero te dar essa terceira chave que eu creio que é muito importante e inclusive aqui é uma chamada que eu faço para você, para que você possa se envolver nesse entendimento comigo e talvez você possa lançar uma semente de desafio hoje. É isso que eu quero assim chamar muito a sua atenção nessa terceira chave, que eu creio que vai rodar agora muitas coisas na sua vida e vai desatar a sua vida, inclusive financeira. Olha, veja só, terceira chave, uma semente em comum lhe dará uma colheita em comum. O que eu estou falando aqui, querido? Provérbios 3, do 9 a 10, olha só o que diz a palavra do Senhor aí. Diz, adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Ou seja, tire o melhor hoje para abençoar o Senhor, o reino de Deus. Sabe, o que é que Deus está falando aqui? Ele diz assim, olha, faça isso, escute bem, se você for no texto comigo de Provérbios 3, 9 e 10, você vai entender essa palavra aqui e você vai começar a mergulhar nisso. Ele diz assim, faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais. Há uma promessa de Deus aqui, querido, para você frutificar na sua área financeira, mas Deus está dando uma ordem aqui. Olha, ofereçam aquilo que vocês têm de melhor. Sabe, o que é que você tem de melhor para oferecer? Agora, ele diz assim, e vocês terão tanto vinho que não serão capazes de armazenar. Meu Deus, que promessa é essa? Sabe, a Bíblia está repleta de textos que fala sobre semear e colher, muitos textos, mas o princípio que rege tudo isso é fé. Eu preciso entender isso, querido, é a atitude que nós temos que ter na hora de semear. Ou seja, quando eu vou semear, uma pessoa nunca vai colher um saco de 60 quilos, tá, de feijão, se ele plantar uma sementezinha de feijão em um algodão molhado. Você entende isso? Então, a maneira que você desafiar o seu coração, a maneira que você vai colocar agora o desejo do seu coração para servir, para frutificar, é aquilo que Deus vai fazer com que aconteça na sua vida. Eu tenho um desafio para você hoje. Plante uma semente de fé com o objetivo de expansão do Evangelho hoje. Sabe, talvez você possa até ter já feito a sua oferta, mas eu queria dizer para você, repense. Talvez você vai precisar fazer essa oferta agora como remissão. Sabe por quê? Nós estamos num tempo agora em que nós vamos fazer um culto muito poderoso, abençoado, e inclusive eu quero lançar já esse convite para você aqui. Dia 23, nós vamos estar fazendo o nosso primeiro culto, o retorno. Vai ser um culto ali no nosso estacionamento, vai ter várias coisas que nós vamos fazer ali e vai ser muito gostoso, vai ter umas placas de LED, onde vai ser transmitido o culto e você vai poder ouvir de dentro do seu carro, vai ter a nossa ceia, vai ser muito gostoso tudo isso. Agora só tem uma coisa, nós vamos investir para que isso aconteça e muitas pessoas que estarão ali talvez por causa do seu investimento. E eu queria então convidar você a, de uma forma generosa, abençoar esse culto drive-in que nós vamos fazer ali. Com certeza com finanças, você vai lançar uma semente para esse evento e vai dizer assim, essa semente é para que eu possa colher na minha vida frutos de tudo aquilo que Deus tem para mim. E eu tenho certeza de uma coisa, Deus vai te abençoar, porque nós estamos movendo o reino de Deus, queridos.
E o reino de Deus é tomado assim, por esforço, quando nós realmente colocamos essa decisão no coração. E Deus tem sinalizado tantas coisas ali, vai ser algo sobrenatural. Quero contar com você, nós vamos estar repassando mais informações para você, de tudo como vai acontecer, mas eu queria, assim, desde já, agradecer você. Agora, eu queria que você fizesse algo, pegasse essa oferta, quando você fizesse ela, você mandasse essa informação nos nossos contatos, de preferência se for no meu contato pessoal. Eu quero orar especificamente por essa semente que você vai lançar hoje, para que a gente possa fazer esse culto de uma forma tão sobrenatural. E então eu quero orar por você agora, também para você que ouviu essa palavra, quer estar inserido nesse processo de crescimento, de frutificação, você que precisa de ajuda. Olha, urgentemente, corra atrás das pessoas que você vê que tem possibilidade de lhe ajudar, abra o seu coração, diga mesmo para essa pessoa que você precisa da ajuda, para que essas pessoas possam estar te dando toda a atenção, todo o carinho e oferecendo daquilo que elas podem. Então eu creio que essas pessoas que te mandaram esse link para você ouvir essa palavra, elas estão interessadas também em te ajudar nesse processo de alcance. Então eu quero orar com você, te abençoar nessa hora e dizer: o melhor de Deus já está na nossa vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse despertamento tão poderoso na nossa vida. Eu creio, já oro por essa semente que está sendo, ó Deus, lançada nesse momento. Pai, as pessoas estão sendo tocadas nesse instante para lançar essa semente, Deus. É o Espírito Santo de Deus na vida deles que está sendo gerando essa fé. E a partir de agora, eu creio que vai ser um grande avivamento esse culto, e nós já liberamos essa palavra de promessa de libertação financeira, de restauração na vida das pessoas. Eu creio, abençoo a cada um e declaro a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, um grande abraço, amo todos vocês, saibam disso e vamos em nome de Jesus.